Oi, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no Clube Arte da Silvinha Borges. E hoje eu vou ensinar para vocês essa carteira. Olha que fantástica essa carteira. Gente, ela não é difícil, é uma peça super fácil de fazer. E eu estou trabalhando com esses tecidos maravilhosos da Aurora Tecidos. A Aurora Tecidos é a loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá vocês encontram diversos tecidos 100% algodão. Tricoline, linho com algodão, pano de copa, guardanapo, fralda, flanela, piquê, fustão, entre outros. Acessem www.auroratecidos.com para ficarem por dentro de todas as novidades e lançamentos e já garantir os seus produtos. E o WhatsApp é o DDD 19 99768 8229. Então é isso, gente, vem comigo. Olá, gente, tenho aqui cortadas as peças da minha carteira. Então aqui é o seguinte, ó, a única peça que vai manta é a parte do corpo da carteira. Então eu coloquei aqui a manta R2, já fiz umas costuras aqui para prender na manta. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que eu sempre corto maior do que o meu molde, tá? Porque sempre que a gente faz o quilting, que são essas costuras, dá uma encolhida, dá uma deformada na peça. Então eu só vou riscar e cortar depois que eu já tiver colocado na manta e já tiver feito essas costuras, tá? Então agora eu sobreponho o molde aqui, vou riscar e vou cortar certinho no molde, porque todos os moldes já tem a margem de costura, tá bom? Gente, então eu acertei e depois de acertar eu sempre passo uma costura na borda, ó, por aqui dá pra ver melhor. Pro quilting que a gente fez não soltar, tá bom? Então aqui tô com o meu corpo pronto, agora eu vou reservar. Agora a gente vai trabalhar, eu tenho 2 bolsos porta-cartões, são esses estampados. Então, os 2 bolsos eu vou dobrar direito com direito. E vou passar uma costurinha com o pé de máquina, só aqui. As laterais vão ficar abertas pra gente poder desvirar os dois. E aqui eu tenho as laterais da minha carteira. São 2, então também vou dobrar as 2. E essas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Essas aqui eu vou fechar as laterais, vou fechar aqui. Vou deixar uma pequena abertura pra gente desvirar, tá? As 2 eu vou fazer esse procedimento. Então, gente, agora é só desvirar. Aí eu quero explicar uma coisa pra vocês aqui. Esses 2 bolsinhos porta-cartões. Então é o seguinte, a gente vai dar uma passadinha lá no ferro, mas ao invés de passar a costura assim, exatamente na dobra, a gente vai dobrar um pouquinho assim, ó, a costura vai ficar aqui atrás. Por que isso? Porque como a gente vai precisar passar uma costurinha aqui embaixo, fica muito grosso se a costura estiver bem aqui na dobra, tá? Então eu vou fazer isso com os meus 2 bolsos, vou dar uma passadinha assim, olha, com a costurinha pra trás. Essa parte não vai aparecer, vai ficar virado pra carteira. Essa parte aqui, tá bom? E aí, ó, as laterais eu já costurei e eu vou dar picote, ó, tirando o excesso dos cantos. Tirando o excesso de tecido dos cantos. Olha só. A gente vai picotar assim. Aí vai desvirar. Com a ajuda de um palitinho, né? A gente vai assentar bem aqui os cantinhos. Então, esse aqui, gente, é só também dar uma passadinha. Esse aqui a gente não precisa dobrar a costura, tá? E aí, eu já vou passar uma costurinha na volta toda desse retângulo, porque essa costurinha já vai fechar a nossa abertura e já vai assentar o nosso retângulo, tá? A gente vai fazer isso nas 2 peças e vai dar uma passadinha nos bolsinhos porta-cartões. Gente, olha só, então já rebati a costurinha aqui. Nos bolsos porta-cartões eu também rebati a costura de um dos lados, do lado que vai ficar pra cima, né? Vai ficar assim pra cima.
Então agora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar o forro da minha carteira e eu vou marcar, ó, da minha base aqui, 21 centímetros. Contando aqui da parte de baixo, 21 centímetros. Fiz a marcação, aí eu vou colocar esse bolso maior do porta-cartões, ó, encostadinho na marcação que eu fiz. Aqui no bolso tem outra marcação. Contando a partir daqui, ó, do topo do meu bolso para baixo, eu vou marcar 4,5 centímetros e eu vou passar uma costurinha aqui. Essa costura já vai prender o meu bolso aqui no forro. Essa costura serve para o cartão não escorregar e ficar lá no fundo, para o cartão ficar aparecendo um pouquinho aqui em cima, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai passar essa costura aqui. Agora, gente, a gente vai pegar o bolsinho menor, ó, eu vou posicioná-lo aqui em cima, bem rente ao bolso anterior. Então, agora eu vou passar uma costurinha novamente aqui na beiradinha do meu bolso, já para prendê-lo aqui no forro da carteira. Agora, a gente vai dividir ao meio, passei um risco aqui, e a gente vai passar essa costurinha ao meio para dividir os bolsos. Gente, olha, eu já dividi o meu bolso ao meio, já prendi aqui, passei uma costurinha nas laterais para ele não soltar. Então agora eu vou colocar uma das metades do ímã que vai fechar a carteira, tá? Então tem a marcação no molde, tá bom? Aí olha o que eu vou fazer. O ímã, ele sempre tem essas duas metades, uma mais fininha e outra mais gordinha. Aqui, como vai ser a tampa da carteira que vai fechar, eu vou colocar a parte mais fina do meu ímã. Então, olha só. O ímã sempre vem com esse metalzinho junto, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, onde é a marcação. Aqui, ó, bem centralizado. E aí, eu vou riscar essas laterais que eu tenho aqui, ó, nessa latinha, tá? Nesse metalzinho. Depois que eu risquei, eu vou fazer um rasguinho com muito cuidado para não o rasgo não avançar, tá? É só nessa parte mesmo que a gente marcou. Então agora eu vou colocar a parte mais fina do meu ímã aqui. Ó, vai ficar assim. Só que como aqui eu tô trabalhando só com tecido, para não rasgar, a gente vai fazer um reforço de manta, um pedacinho de manta. Vou fazer a mesma marcação aqui na manta, com esse anelzinho. E aí eu vou fazer o rasguinho também, com a ajuda de um desmanchador. Agora eu encaixo aqui. E em seguida eu encaixo o meu metalzinho. Ó. Então agora eu vou abrir as hastes do meu ímã. Dá pra fazer na mão, mas se tiver muito duro pode usar um alicate, certo? Então, eu não vou me preocupar por enquanto com a outra metade do ímã. Coloquei essa daqui. Então, agora eu vou pegar o corpo da minha carteira. Vou posicionar o forro direito com direito. E vou passar uma costura com pé de máquina na volta toda. Eu vou deixar uma abertura para desvirar aqui na lateral. Aqui não recomendo porque fica muito visível. Vai ser a parte da frente da carteira, tá bom? Então, aqui na lateral, pode deixar uns 10 centímetros mais ou menos. Ó lá, gente, costurei. Agora eu vou retirar o excesso de tecido aqui dos cantos. E aqui na curva, é importante a gente dar esses picotes assim, ó. Tirando o excesso de tecido. Na hora que a gente desvirar, a curva fica bem certinha, bem acentuada. Sem bicos, né? Sem embolar o tecido. Quem tiver tesoura de picote, pode usar a tesoura de picote aqui também. Vou mostrar pra vocês como. Quem não tem, faz assim como eu tô fazendo. Ó, com a tesoura de picote, iríamos cortando tudo isso daqui bem pertinho da costura. Que ela já faz essa função de tirar o excesso do tecido. Só nessa parte que tem a curva, tá bom, gente? Não precisa fazer na volta toda da carteira, ó. Então, seria isso aqui. Agora, a gente vai desvirar.
com cuidado, tá bom? E por isso que é bom deixar uma abertura razoável para não sofrer nessa etapa. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passadinha lá no ferro para endireitar tudo aqui, para acertar tudo. Não é para fechar essa abertura ainda, porque a gente precisa colocar a outra metade do ímã, tá? Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Vamos dar uma ajeitada assim. Na hora de passar, só dobra essa parte da abertura para dentro. Ó, para ajeitar e ficar bonitinho, tá? Mas não fecha a abertura ainda. Ó, gente, agora eu vou mostrar como vocês vão fazer a marcação pra gente colocar a outra metade do ímã. Então, eu tenho aqui, ainda tá aberto, tá? Olha o que eu fiz. Eu marquei 9 centímetros daqui da borda da minha carteira. Esses 9 centímetros, fiz uma marcação aqui, é exatamente onde eu vou dobrar essa parte de baixo, tá? E a parte de cima, ó, a tampa da carteira, eu vou dobrar aqui no limite do meu bolso, onde eu prendi o bolso. Então, nossa carteira vai ficar assim, quando ela estiver fechada, tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou marcar aonde esse miolinho do ímã bate aqui no meu tecido. Faço a marcação do miolinho. Agora, eu já posso abrir a carteira. Marquei aqui, eu só confirmo se tá centralizado, né? Que às vezes dá uma dançadinha a tampa a hora que a gente fecha. Ó. Então, na altura onde eu marquei, bem no meio, aqui está o centro. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Eu vou posicionar o meu anelzinho, ó, com esse miolinho dele na marcação onde eu fiz. Onde bateu o ímã. Agora, eu risco as laterais. E pela abertura que eu tenho aqui, ó, eu vou segurar e eu vou fazer o rasguinho também, gente. Cuidado para não pegar o forro aqui atrás, tá? Aqui eu vou colocar a parte mais grossinha do ímã e vocês observem que a gente já tem a manta. Então, eu não preciso colocar aquele reforço de manta. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês por dentro. Ó, eu só vou colocar o anelzinho. Eu já tenho a manta aqui, já tá reforçado. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou abrir as hastes do ímã. Abrindo dá mais estabilidade do que fechando, tá bom? Por isso que eu recomendo abrir, ó. Então, pronto. Agora, tudo certinho no lugar. Já coloquei o ímã. Agora, eu vou de novo dar uma passadinha no ferro, né? Porque dá uma amassada. E a gente vai rebater uma costurinha aqui em volta. De preferência, uma costurinha mais na beiradinha, porque aí a gente já consegue fechar essa abertura. Quem preferir, pode dar pontinhos na mão também, não tem problema, tá bom? Gente, olha só, então o corpo da carteira tá pronto. Agora a gente vai reservar, a gente vai fazer o bolso com zíper. Para isso, primeiro de tudo, a gente vai colocar o cursor no zíper. Então, olha só, para colocar o cursor, eu vou abrir um pouquinho o meu zíper. Eu corto um dos lados, olha, tirando o dentinho do zíper, tá? Lembra do tiradentes, a gente tira o dente. Essa parte molinha permanece porque é o que vai dar base pra gente segurar, tá? E aí, o cursor, olha só, é sempre o lado redondinho do cursor que vai entrar. Então, eu encaixo nesse lado maior aqui. Com esses 2 dedos, eu venho empurrando o cursor, olha. Abre o quanto for necessário, porque a gente tem que colocar agora essa metade dentro do cursor. Colocou lá dentro, vocês precisam observar, ó, se a curvatura do zíper tá igual dos 2 lados. Se tiver, maravilha. Se tiver muita diferença, vai entortar. Então, aí encaixa de novo, tá? Agora, ó, se ele encaixou, ele vai entrar fácil. Paro com ele aqui no meio. Agora, eu vou acertar aqui essa pontinha e eu vou cortar o meu zíper com 15 centímetros. Então, eu vou medir aqui, olha, 15 centímetros dá aqui.
a gente corta. Então, para fazer isso, precisa encaixar o cursor primeiro no zíper, tá bom? Para depois cortar. Então, agora, olha o que eu fiz aqui. O acabamento do meu zíper são dois quadradinhos de 4 por 4. Eu vou posicionar um em cada extremidade, com o direito virado para baixo, e vou costurar com o pé de máquina. Agora, olha só, eu vou virar esses dois quadradinhos. Aqui atrás, olha, eu vou dobrar uma vez e vou dobrar mais uma vez. Ele precisa ficar justinho no zíper, tá, gente? Então, agora eu vou rebater uma costurinha aqui para dar esse acabamento. E vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Então, o meu zíper tá pronto, ele vai ficar mais curtinho mesmo. Agora, olha, eu vou pegar os tecidos da minha divisória, né, com zíper, do bolso com zíper. Eu vou posicionar o meu zíper, ó, direito dele virado para baixo, centralizado aqui no meu tecido. Então, eu preciso ter a mesma sobra dos dois lados aqui, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar um zigue-zague para prender o zíper no lugar. Em seguida, eu venho com o forro. O direito do forro vai ficar virado para baixo. E para passar essa costura, gente, eu gosto de utilizar o pezinho normal da máquina, o calcador normal. Eu só desloco a agulha da máquina para a esquerda e encosto o pezinho da máquina aqui encostadinho no dentinho do zíper. E aí eu passo essa costura até o final, tá bom? Agora a gente vai abrir esses dois tecidos. Ó. Vou puxar os dois aqui, vou alinhar e vou rebater uma costurinha aqui. Olha, gente, então essa etapa tá concluída. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui na outra parte, ó. Vou posicionar o direito do zíper virado para baixo, bem centralizado aqui. Prendo ele com uma costurinha. Em seguida, eu venho com o forro, ó. Direito do forro virado para baixo também. Então, aqui o mesmo procedimento. Desloco a agulha da máquina para a esquerda e passo essa costura. Agora, fazemos o mesmo procedimento, ó. Vou abrir as duas metades e vou rebater uma costura aqui. Agora, gente, ó, eu vou juntar as duas partes de tecido e as duas partes de forro. E aí, a gente vai passar uma costura só no fundo, ó, com o pé de máquina. No fundo do forro e no fundo aqui da parte de fora. Isso aqui vai ficar aberto, tá? Dos dois lados. Então, agora a gente desvira. Aqui, para facilitar, a gente pode abrir o zíper, tá? Trazer tudo para fora. O nosso bolsinho tá quase pronto. Agora, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui. Ajeita o forro, né, para ele acompanhar a parte de fora. Ó. Agora, eu vou juntar as duas laterais e vou passar um zigue-zague aqui. O que tiver desfiando de tecido, a gente corta. E vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Dá uma ajeitada aqui, ó. Essa parte de cima tem que ficar certinha uma com a outra, tá? Junta o forro aqui, puxa ele junto e aí a gente passa um zigue-zague aqui. O nosso bolsinho, agora, gente, a gente vai retomar as laterais da carteira, tá? Eu fiz uma marcação aqui que não sei se vocês vão conseguir ver. Eu achei o meio da lateral. Lembrando que essa parte onde tem a abertura que a gente fechou vai ficar virada para baixo. Então, agora eu vou pegar o meu bolsinho, vou posicionar bem aqui no meio, onde eu marquei. E eu vou, ó, o bolsinho ele está centralizado, então eu tenho sobra de tecido para cima e sobra de tecido para baixo aqui da lateral, tá? Agora eu vou dobrar a lateral ao meio. E eu vou passar a costura com um pé de máquina aqui, tá? Pra gente prender esse bolsinho na lateral. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó, do outro lado, eu vou dobrar. Eu vou posicionar, né, essa lateral do bolsinho bem centralizada aqui,
com sobrinha de tecido em cima e embaixo. E também vou fechar passando uma costurinha com um pé de máquina aqui, tá bom? Olha, a divisória está pronta. Agora a gente retoma a carteira. Então, daqui da bordinha da minha carteira, eu marquei 1 centímetro para baixo. E aí, gente, ó, observem que isso aqui tem que ficar assim, certo? Na hora que a gente montar a carteira, o zíper para cima. Então, eu vou começar prendendo essa aba aqui, ó, a partir desse 1 centímetro que eu tenho aqui. Então, eu vou prender com o alfinetinho. E eu vou passar uma costurinha prendendo essa aba aqui. Mesma coisa eu vou fazer com aqui do outro lado, olha. Mesmo procedimento, 1 centímetro, encosto bem aqui na beirada. E vou passar essa costurinha. Então, gente, aqui a dica é deixar na linha de baixo, na bobina, porque a gente vai costurar isso aqui assim, com essa parte pra cima. Deixe uma linha bem neutra, que apareça o mínimo possível aqui no tecido estampado de vocês, tá bom? E aí, a gente passa essa costurinha aqui e essa costurinha aqui. Olha, gente, prendi. Agora, ó, daqui onde termina a nossa lateral, eu marquei mais 1 centímetro aqui pra cima, ó, dos dois lados. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar essa outra aba, ela vai virar assim pra começar a formar a nossa carteira. E eu vou posicioná-la nesse 1 centímetro. A partir desse 1 centímetro que eu marquei. Eu vou prender com o alfinetinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, desse lado. A partir desse 1 centímetro, posiciono a aba aqui, ó. E trago ela aqui pra cima. Então, agora, mesmo procedimento, a gente vai passar a costurinha dos dois lados. Olha, gente, que linda que ficou a carteira. Ela fica assim, prática, fácil de fazer. E é isso. Gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, vocês me encontram nas redes sociais por @taisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H, tá bom? É uma alegria imensa poder participar com a família arteira. Muito obrigada de coração a todas vocês. Um beijo enorme.